Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os planos do apóstolo Paulo desembocaram em prisão, onde ele continuaria o seu ministério. Tudo debaixo da soberania de Deus, que entendeu que isso era o melhor para o reino de Deus. Em Provérbios 16:1 nós encontramos: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É lícito nós fazermos planos, Deus nos dá essa liberdade, porém devemos submeter nossos planos à aprovação do Senhor e conferindo com nosso líder. Todos os cristãos devem ter um líder aqui na terra que represente a autoridade de Deus e assim, ao consultar o seu líder para ter inclusive a bênção de Deus, você vai poder ter certeza de que aquele plano é vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha um pouco de dificuldade de ter líderes aqui na terra. Se ele estivesse ministrando localmente, ele teria os outros líderes, os outros apóstolos com ele. Mas como ele era itinerante, ele era, digamos assim, um sozinho. Em alguns assuntos, ele submeteu o assunto ao colegiado. Atos 15, por exemplo, essa passagem nos reporta o concílio de Jerusalém, onde os líderes foram reunidos para resolver uma questão. Afinal de contas, os gentios precisam seguir a lei como os judeus ou não? E a conclusão foi unânime, inspirada pelo Espírito Santo. Os gentios não têm obrigação de se circuncidarem, guardarem o sábado como os judeus. Isso é claro, não temos obrigação de guardar sábado, de circuncisão, de coisa desse tipo, conforme a lei. Isso foi claro, determinado unanimemente e o Espírito Santo confirmando aquilo. O apóstolo Paulo levou aquele assunto, mas em outros assuntos ele resolveu por ele mesmo. E aqui nós encontramos em Atos dos Apóstolos uma situação assim delicada. No capítulo 20, nós encontramos já Paulo em viagem para Jerusalém, era a determinação dele. No meu entender, houve erro da parte dele, houve revelações de Deus sobre a prisão dele em Jerusalém. Muitos irmãos tiveram essa revelação, choraram pedindo que ele não fosse a Jerusalém. Mas ele estava determinado a ir a Jerusalém. Inclusive, a viagem dele foi antecipada. Ele pretendia ir numa época e ele teve que antecipar tudo e saiu mais cedo de Éfeso por causa da perseguição. Resolveu apressar o giro dele pelas igrejas para pedir que os irmãos dessem uma oferta especial para ele levar para a igreja em Jerusalém. Paulo era o apóstolo dos gentios, mas queria agradar aos judeus. Eu não vejo erro em ele querer agradar, mas ele colocar o ministério dele todo, as ofertas e contribuições e orações das igrejas dos gentios, todas em função daquela oferta para os judeus. Não creio que Deus aprovou aquilo, mas foi uma determinação de Paulo. Em alguns momentos ele diz: o Espírito Santo nos moveu, etc, etc. Dessa vez ele diz: meus irmãos, eu estou decidido, constrangido em meu espírito a fazer isto. Ele não disse que foi revelação de Deus. Na verdade, outros irmãos tiveram revelação de que ele seria preso. Ele insistiu, ele queria fazer bonito, levando uma grande oferta para ser aplaudido pelos cristãos judeus de Jerusalém. E não adiantou. Nem foi tão aprovado assim. A oferta não foi tão bem recebida e, pelo contrário, ele recebeu exortações e
procurando então conciliar com aquelas exortações sobre o judaísmo. Ele acabou sendo preso no templo e a Bíblia não traz mais revelação da libertação do apóstolo Paulo. Estudiosos, eu acredito que sejam até a maioria, têm advogado que Paulo foi solto e depois preso de novo. Não há comprovação disso, a Bíblia não traz nenhuma indicação disto, pelo contrário, eu entendo, a Bíblia, a partir deste capítulo 20 de Atos, mostra um Paulo totalmente preso, sempre preso e desenvolvendo o seu ministério atrás das grades. Para nós são muitas lições que ficam. O ministério mais importante de Paulo não está contido no livro de Atos, que foi truncado. Ele não terminou, foi truncado, porque o Lucas não escreveu mais, ou escreveu e não conseguiu salvar. Escreveu, não conseguiu incluir no cânon sagrado. Isso é mais um mistério que temos também. O livro de Atos dos Apóstolos é truncado com a prisão de Paulo em Roma. Mas depois disso, no meu entender, ele continuou preso. Por quanto tempo, a continuidade nós não sabemos. Sabemos do estágio final da prisão dele, já com a liberdade bem cerceada dentro da cadeia, na prisão marmetina, uma prisão de segurança máxima em Roma, e ele dali escreveu o último livro, a segunda carta a Timóteo, e ele relata um pouco da situação lá naquela cadeia. A privação era grande e ele sabia que já estava se aproximando a partida dele, ele escreve sobre isto. Mas os estudiosos acrescentam alguma coisa que não está na Bíblia e que nós não somos obrigados a aceitar, que ele esteve livre, que fez isso e aquilo. Não temos isto na Bíblia. A verdade é que o ministério de Paulo foi desenvolvido dentro das cadeias. A parte mais importante, a parte de escrita, a maior parte das cartas que ele escreveu, essas cartas foram escritas de dentro da prisão. E o ministério de aconselhamento, orientação que ele desenvolveu em Roma, que foi muito importante e fundamental, isso foi feito de dentro da cadeia também. Paulo foi o grande apóstolo em Roma, que deu muita orientação e só na eternidade nós vamos saber de detalhes a respeito disto. E a igreja se tornou pujante em Roma, se fortaleceu e se expandiu, e a partir de Roma a igreja cristã encheu o mundo a partir de Roma, e havia um trabalho ali de um prisioneiro, o apóstolo Paulo. Então eu quero focalizar isto. Paulo fez planos e ele queria fazer isso e aquilo, ir a Jerusalém, ser aplaudido pelos cristãos judeus, depois ele voltaria para Macedônia, seria encaminhado para Roma e para a Espanha. Eram planos que ele fazia, mas na cabeça de Deus os planos eram diferentes. É bom a gente se submeter aos planos de Deus. Mas será que poderia ser diferente? Sim, se Paulo fosse mais humilde. Mas ele já estava muito grande, muito forte, muito autossuficiente, e Deus precisava dar uma quebra no coração de Pedro, quebrantar um pouco aquele coração para que ele pudesse ser útil a Deus. E a maneira que Deus encontrou foi colocá-lo na cadeia. A vida de Paulo não parou na cadeia, o ministério dele, pelo contrário, se ativou. Ele perdeu menos tempo com providências administrativas, comida, fugir de bandidos, e ultimamente ele estava muito envolvido com isso, fugir de bandidos. E oficialmente o que a Bíblia nos ensina é que ele estava dirigido por Deus, mas com muita dificuldade, perseguido para todo lado, com muito peso. Quando ele ficou preso,
aquele peso todo acabou. A ameaça se concretizou e de dentro da cadeia ele só podia pensar no Senhor. E aproveitou o tempo para glorificar a Deus, ele aproveitou o tempo para escrever cartas, para orar bastante. Ele consagrou a vida ao Senhor dentro da cadeia, ele teve uma verdadeira liberdade religiosa, uma liberdade espiritual de estar com Deus. Então eu gostaria que você entendesse isso. Planos de Paulo na cabeça dele não foram confirmados pelo Senhor, mas Deus tinha outros planos muito mais superiores. Paulo na cadeia, como apóstolo, foi muito mais importante para nós cristãos do que se ele estivesse solto. Na mente de Deus, segundo os eternos propósitos de Deus, Paulo na cadeia foi muito mais importante para nós, para a obra de edificação da igreja, do que se ele estivesse solto. Entenda isso, meu irmão, quando Deus privar você de casamento, mas eu estou ficando para titia, eu queria me casar. Minha irmã, é muito mais importante você servir a Deus do que propriamente se casar. O seu plano seria de encontrar um viúvo rico para casar, mas o plano de Deus não é necessariamente este. Quantas pessoas fazem planos, mas Deus tem outros planos melhores. A vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. É melhor você se amoldar à vontade de Deus. Alguns irmãos pensam em trabalhar muito para ganhar dinheiro. Meu irmão, você não acha emprego, fica desempregado, humilhado. Para Deus é mais importante você humilde, servindo a Deus, tendo tempo disponível, mesmo sem dinheiro no bolso, mas tendo tempo disponível para servir a Deus. É muito mais importante isto. Entenda, Deus quer que você entenda que Ele é soberano, os planos dele são os melhores para você, embora não sejam necessariamente o seu sonho, o que você planeja, o que você deseja, o que você almeja. Deus tem coisas muito mais sublimes e superiores. Se amolde à vontade de Deus. Não queira fazer a sua vontade, nem ficar insistindo com Deus, batendo a porta, pedindo: Senhor, faça a minha vontade, Senhor, atende a minha oração, Senhor, faça o que eu quero, Senhor, me dá essa bênção. Não fique insistindo quando a vontade de Deus é outra. Procure entender qual é a vontade de Deus e se amolde a ela para você ser feliz, produtivo na obra de Deus, frutífero, e você ter um galardão na eternidade. É muito melhor se submeter à vontade de Deus, ainda que não seja a sua vontade.